Com o Coronel Eduardo Caetano de Sousa e o Tenente-Coronel João Paulo Alvelos. Boa noite aos dois e bem-vindos. Coronel Eduardo Caetano de Sousa, começo por si, pela questão do Médio Oriente. A Netanyahu, hoje que esteve reunido com Donald Trump na Casa Branca. O que é que marca este encontro entre os dois? Boa noite, Bruna. Boa noite ao Tenente-Coronel Alvelos e cumprimentos aos nossos telespectadores. Deixe-me só marcar aqui um ponto. É que hoje é o 47º aniversário da Revolução Islâmica, que foi comemorado na Praça Azadi, em Teherão. E, portanto, é importante porque tem a ver com a reunião que vamos falar a seguir. Não aconteceu nada de especial, as manifestações, os gritos de morte aos Estados Unidos e a Israel pelo regime, o presidente Masoud Pezeshkian falou, entre outras coisas, quase que pediu desculpa ao seu povo pelas atrocidades que cometeu. Portanto, estamos a falar de um regime de atrocidades e que agora comemorou o seu 47º aniversário nesta praça. Foi esta praça, em 1979, que, na verdade, deu origem à Revolução. As pessoas concentravam-se ali e toda aquela revolução nesta praça Azadi, que tem também um monumento a Azadi, que é um monumento turístico de visita e que já vem do anterior Shah persa. E, portanto, isto tem um pouco a ver com as incongruências da política que decorre agora com a visita do primeiro-ministro de Israel a Trump, que falou com Trump. Primeiro assinou o Board of Peace, o Conselho da Paz, no dia anterior, e hoje teve uma reunião de 3 horas. E, Bruno, o que é que saiu da reunião de 3 horas? As negociações com o Irão vão continuar, ponto. E, portanto, é este ou seja, o que os dois estadistas quiseram dizer é que as negociações com o Irão vão continuar. Não se sabe nada do que foi falado, não se sabe o objetivo estratégico da reunião. Provavelmente a questão do Irão foi muito falada, muito abordada nas suas vicissitudes, ou seja, vai haver paz, não vai haver paz, vamos atacar, como é que vamos defender, como é que estão as forças neste momento a posicionar-se. Gaza vai-se falar, que é importante também, e não de resolver o problema, como eu ouvi há pouco, do Médio Oriente, não falando em Gaza, não. Gaza é Gaza, para resolver um problema, é aquelas pessoas que têm que ser resolvidas e não é agora transformar Gaza num outro conflito de Israel, Palestina, que isso não existe, assim, dessa maneira. É preciso resolver o problema de Gaza, que é isso que toda a gente pretende. E outra coisa também no Médio Oriente muito importante, já agora deixa-me só dizer-lhe isto. Hoje, as forças dos Estados Unidos retiraram-se da base de Al-Tanf, na Síria, que é uma zona de trifronteira, ou seja, aquela localização das bases americanas faz fronteira com o Iraque, com a Jordânia e com a Síria. Era muito importante que os americanos fizeram ali as lutas contra o Daesh, contra o Estado Islâmico. Retiraram-se hoje para a Jordânia, deixando ainda em Assaké outra base grande, que é mais a leste. Portanto, estamos a falar do leste da Síria. Esta base eles hoje retiraram para a Jordânia. Retiraram uma retirada programada, normal, portanto, sem problema nenhum. Enfim, há uma retirada dos americanos, deixando ao exército sírio esse dado. Portanto, estes 3 factos, mais as negociações que se está a fazer agora, deixam antever que o Médio Oriente tem tudo menos ser calmo. Nunca vai ser calmo. Neste momento, alguma coisa há de acontecer. E, portanto, ou as negociações correm bem, ou se não correm bem, temos o segundo porta-aviões americano, que neste momento já está a deslocar, provavelmente a juntar-se ao primeiro porta-aviões. E depois falaremos de outras situações, de outras evoluções. Tenente-Coronel João Paulo Alvelos, o Médio Oriente, que é de facto um barril de pólvora. Não há informações oficiais sobre este encontro, mas de facto aqui a questão do Irão e da faixa de Gaza terão estado aqui na ordem dos trabalhos. Este encontro foi adiado, ou seja, estava previsto para mais tarde e foi antecipado agora para hoje. E os temas que se fala é de facto a questão iraniana, mas Donald Trump só está a preocupar-se com a questão nuclear. E Netanyahu vem por mais situações, pontos importantes que uma delas é os mísseis balísticos, outro é o apoio aos proxies, digamos assim, aos grupos armados próximos do Irão, e para garantir, digamos assim, a segurança regional tem que se passar por estes itens.
Outra questão é que a reconstrução da faixa de Gaza é um tema central, é um tema que ocupa também a agenda e que preocupa todos os consultores de Trump que estão empenhados nessa reconstrução. E para que isto aconteça, nós temos que passar por esta expressão que foi, digamos, há pouco, enfim, tomada como conhecimento, que é a Guarda Revolucionária ocupa todo o setor do Estado. Ocupa todas as Forças Armadas, Serviços de Informações, Indústrias de Defesa, a Força Aeroespacial. Aliás, o governo iraniano só tem a diplomacia e pouco mais o Ministério da Educação. O resto é toda a Guarda Revolucionária. São 5 milhões de elementos armados que constituem a Guarda Revolucionária. Portanto, os Estados Unidos não estão propriamente a pensar em ir para o terreno no Irão. Podem, enfim, pensar em neutralizar cirurgicamente determinados pontos, nomeadamente a liderança iraniana e alguns membros fulcrais da Guarda Revolucionária. E a partir daí apoiar, digamos assim, a insurreição do povo iraniano contra o sistema. É uma das hipóteses que se pode, digamos, provocar para conseguir, digamos assim, a passagem para um sistema, digamos assim, mais próximo, pró-ocidental do que está neste momento a integrar no Irão. Donald Trump, que afirmou hoje que o Irão seria, ele usou a expressão tolo, se não fizesse um acordo com os Estados Unidos, tem razão ao dizer isso? Quer dizer, quando se negocia faz pressão. Portanto, quem está do lado lá é pressionado e tenta evitar as pressões e, portanto, é um jogo normal. Deixa-me só dizer, Bruna, uma coisa que tem a ver com isso. O vice-presidente, J.D. Vance, disse que neste momento não há linhas vermelhas. Ou seja, primeiro que não era ele que define linhas vermelhas, é o Presidente, mas o Presidente não definiu linhas vermelhas. E ele realmente disse, nós vamos continuar a negociação. Portanto, há uma estratégia, não conhece bem qual é a estratégia, mas a estratégia é continuar as negociações. E há pouco o Tenente Coronel Alvelos disse bem quais são os vários pontos. A questão fundamental para Israel, para além do nuclear, é os mísseis balísticos de grande alcance, a maior parte deles com 2.000 km, e que têm uma grande velocidade, alguns são hipersónicos. E isso é uma grande preocupação, garantidamente, que Israel já está a discutir há muito tempo, não foi hoje a reunião, porque estas coisas não se discutem em reunião entre presidentes, discute-se com os outros, o restante staff. Mas há uma coisa que também J.D. Vance hoje disse, que é importante. J.D. Vance tem esta vantagem, é muito desbocado e vai dizendo o que lhe apetece, e, portanto, a gente também apanha essas dicas e comenta. Ele disse que não há linhas vermelhas, mas também os Estados Unidos não estão interessados em destituir o regime. Estamos a falar do Irão. Porque isso é o povo. Se o povo do iraniano, se quiser destituir o regime, destitui. Pronto, é um problema do povo. Ele não tem... O problema dos Estados Unidos neste momento é um problema estratégico. Assim como o de Israel é um problema de autodefesa, porque estamos a falar de um país com 26.643 km², que mal se vê que é menor, como eu disse noutra vez, é mais pequeno que o Alentejo, e está sujeito a 20.000 mísseis balísticos, ou seja o que for, ou 10.000 e outros mísseis cruzeiros, de um país que, em vez de ter verbas também para dar para o seu povo e ajudar a desenvolver o seu povo, em vez disso compra mísseis balísticos. Vai às compras comprar mísseis balísticos e, portanto, é um dos Estados mais armados do mundo, mais ofensivos do mundo, tem um único objetivo, a destruição do Estado de Israel. E, portanto, vamos ver o que é que as negociações dão. O Irão, utilizando aquela grande teoria do presidente americano, que é a teoria das cartas, a Bruna lembra-se que ele disse, quem tem cartas tem, quem não tem, escusa estar aqui na reunião. Era como ele disse a Zelensky não tem cartas, escusa estar aqui a refilar. É a mesma coisa. O Irão tem poucas cartas agora para jogar.
porque está muito debilitado economicamente, financeiramente, em termos de armamento, tem poucas cartas para jogar. Os Estados Unidos vão jogar algumas, mas ninguém quer uma guerra com o Irão, até porque é um país imenso, com muita gente, a população não merece o sofrimento que o regime lhe faz, quanto mais agora de uma guerra. E, portanto, e também não interessa destabilizar o Médio Oriente, porque há muita gente com negócios, desde os países árabes, e, portanto, isso não interessa. O que interessava era que, em boa verdade, que o Irão conseguisse chegar a um entendimento. Primeiro, reduzir as armas nucleares, depois reduzir os mísseis e ter uma perspectiva de ser um país normal daquilo que a gente espera. Como isso pode não ser possível, temos os porta-aviões à porta. Sim, que já estão a ser enviados já ao segundo. E com todos os contra-torpedeiros, os navios destroyers que já lá estão, os 6 destroyers e mais as tropas americanas, enfim. Não sei se vai haver alguma guerra. Agora também, só para terminar, a Bruna, há 8 administrações americanas para trás, portanto, desde esta, que sempre negociaram com o Irão e nunca conseguiram nada. Portanto, esta é a 8ª administração americana, as outras nunca conseguiram negociar e ter vantagens nenhumas sobre o Irão. Pode ser que esta seja a primeira, porque isso nunca tem conduzido a bons resultados. Todas tentaram negociar com o Irão, todas tentaram persuadir o Irão e todas não tiveram grande sucesso com isso. A ver, vamos se haverá negociações. O certo é que a mobilização está a acontecer nesse sentido. Olhando agora para a guerra na Ucrânia, Tenente-Coronel João Paulo Alvelos, hoje Zelensky falou-se muito da questão das eleições. Ele, entretanto, já veio rejeitar aquilo que tinha sido dito e garantiu que eleições só em caso de um cessar-fogo. Já a própria Constituição ucraniana impede que haja eleições durante o estado marcial. E isto faz com que haja legitimidade a Zelensky que nem sequer anuncie, nem sequer organize eleições. E nós sabemos que a primeira necessidade era a paz, garantia de paz durante essas eleições, coisa que nunca assistimos até agora. E depois há, digamos assim, o processo de paz que já está marcado para dia 17 e 18 de fevereiro, um encontro trilateral entre a Rússia, os Estados Unidos e a Ucrânia, provavelmente nos Estados Unidos. E assim, o principal tema vai ser a questão do território, porque é a questão do território o maior bloqueio, digamos assim, à convergência da paz. E, portanto, aí vai haver 3 situações, embora venha novamente à liça a questão de haver uma zona digamos assim, de desmilitarizada, onde pode haver uma estrutura económica diferente entre estas partes, mas isto só é possível com o acordo da Rússia. A Ucrânia aceitava uma situação dessas, os Estados Unidos foi quem teve a iniciativa, mas a Rússia já veio dizer que recusa todo esse tipo de processos. A questão que é próximo de um desejo russo é a entrega do Donbass todo para que já, digamos assim, já são províncias integradas na Rússia, que cada vez mais, quanto mais tempo passa, mais russificadas ficam, desde imagens nucleares, de satélites, com imagens aéreas, identificam as casas que não têm antenas da televisão russa, e essas casas que não têm antenas da televisão russa são classificadas como, digamos, inimigas da própria Federação Russa e têm, digamos, uma perseguição especial. Portanto, quando o Lavrov vem dizer que há que estudar, há que caminhar, há que ter muito pormenor, é exatamente para ganhar tempo. E estamos num processo de que
a questão do território ganha relevo e é por isso que vai ser o tema central dos próximos encontros. E há também muito desgaste, um encontro marcado na próxima semana, outra conversação trilateral entre os Estados Unidos, Rússia e a Ucrânia. A última foi em Abu Dhabi, não houve grande desenvolvimento, a não ser a troca de prisioneiros. Foi o último sinal positivo de negociações entre os países. Mas isso é como diz, Bruno, e é verdade, não houve grandes desenvolvimentos e não tem havido. E esta guerra está a durar no tempo sem grandes desenvolvimentos. Eu hoje passei por imensos jornais fora da Europa. Já não se vê a guerra. Ninguém fala da guerra da Ucrânia. Estamos a falar na Ásia, no Pacífico, no Médio Oriente. Já é de rodapé. Porque é fora da Europa. Mas na Europa ela é importante, é extremamente importante e perceber como é que a Europa consegue conter a agressão russa. O problema, e eu concordo com a análise que foi feita, nós estamos a falar de eleições. As eleições foram lançadas primeiro por Donald Trump, depois por Putin, para criar não legitimar o presidente Zelensky. Ele está ali, é presidente, ninguém faz eleições, ele pensa que manda no povo, etc. Não faz sentido nenhum haver eleições em guerra, mas nas zonas de guerra as pessoas vão votar. Portanto, isso, além do Estado que existe, de guerra, e portanto não há nenhuma condição. Caia Callas tem toda a razão de dizer, quer dizer, é impensável fazer eleições. Como também agora a questão do território é importante, porque as negociações avançam, andam de forma quase descontinuada, porque o problema reside nos territórios, é preciso discuti-los. E agora fala-se na zona económica, em zonas económicas livres naqueles territórios, que ninguém quer, nem os russos querem, nem a Ucrânia quer. E portanto é uma situação, portanto, quase que seria desmilitarizado, mas uma zona económica. Ninguém percebeu, excepto os Estados Unidos. Portanto, vamos ver o que é que os Estados Unidos perceberam, que zona económica é que se faz ali na Europa. E o certo é que esta guerra está encaixada. Ela está encaixada em termos estratégicos, em termos políticos e em termos militares. Começando por baixo, em termos militares não há grandes desenvolvimentos. Enfim, a Rússia lá vai conseguindo poucas coisas como país invasor, mas a Ucrânia vai resistindo, o avanço é muito lento, e depois há de vir a primavera, que também há dificuldade para viaturas, etc. E, portanto, não há um grande avanço. Nem a Rússia tem capacidade para fazer esse avanço. Ela está muito encaixada, sendo que a Ucrânia também não consegue ter atividade nem movimentações diferentes. Ela está muito encaixada. Politicamente é o que é. A Europa tenta fazer uma barreira àquilo que é a hostilidade da Rússia, e percebe-se, e a Rússia olha para o Ocidente como o seu grande inimigo, os países europeus são o grande inimigo. Nós temos neste momento, antigamente havia uma frente leste, com a União Soviética e os países que apoiavam a União Soviética e o Muro de Berlim. E agora começamos a ter uma frente leste, que agora é com a Rússia, com a China, com a Coreia do Norte, mas que só os une um objetivo. É serem contra o Ocidente. O Ocidente é o grande inimigo desta frente. E pretende-se esvaziar, e ela encaixa também em termos estratégicos. A Europa não tem grande mobilidade para sair dela, porque também os Estados Unidos não dão um peso específico necessário para que esta guerra se possa desenvolver. E depois nós dizemos, a Europa já vai no 20º pacote de sanções, há um certo declínio russo, mas por vezes fica-se com a ideia, porque repare, Bruna, a gente diz, a Rússia também está a ter dificuldades económicas, e está a ter. Mas olhamos para, por exemplo, em janeiro, vendeu petróleo à China por dia 1,86 milhões de barris, 1,86 milhões de barris dia à China. Em janeiro bateu todos os recordes de 2025, ou seja, nunca vendeu tanto petróleo que vem do oleoduto Expo e de Cosmino, que fica ali na região do Pacífico, ou seja, e mesmo até para a Índia. Portanto, ela continua a vender muito e a subsistir desse petróleo para fazer a guerra à Ucrânia, para conquistar territórios. Voltamos a isso, e que vão ser agora discutidos em Miami, nesta reunião, no dia de qualquer coisa desta semana que vem, e eventualmente pode não dar em nada. E o que é que se nota aqui? Que não há um grande alento. Parece que a Europa também parou um pouco no tempo, os Estados Unidos pararam e ninguém avança com esta guerra, de um lado e do outro. Ou seja, voltando à conversa inicial, ela está encaixada.
e não se desencaixa. Claro que o que nós queremos é que a Ucrânia recupere os seus territórios, recupere a sua vida e seja uma nação normal também, como queremos que... Pelo contrário, a Rússia quer manter os territórios que conquistou e tem a sua estratégia própria de potência agressora neste momento. E, portanto, temos aqui uma situação difícil para terminar. Esperemos que estas negociações e que os Estados Unidos levem a bom porto, enfim, e vejamos como é que a Europa recupera. Só um facto. Em 3 de fevereiro foi testado com sucesso o primeiro míssil hipersónico europeu que alcançou 300 km e a uma velocidade de 7.400 km/h. O primeiro míssil hipersónico foi feito por uma startup germânica ou britânica e que teve, digamos, espera-se que haja já o fabrico contínuo em 2029. Portanto, já não estamos tão desfasados da ameaça russa, já estamos com uma resposta no terreno face à ameaça que nos está vocacionando, como disse o Sr. Coronel Sousa, para nós. Alguma evolução nisto que mais do que um impasse temporário, estamos aqui perante um bloqueio mais profundo. Coronel Eduardo Caetano de Sousa, Tenente Coronel João Paulo Alvelos, obrigado aos dois pela análise e uma boa noite. Obrigado, boa noite.